Boa tarde, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta tarde. Vamos estar dando continuidade na nossa leitura de Jeremias, hoje capítulo 42. Mas primeiro vamos estar louvando a Deus, adorando o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, né? Então vamos louvar e adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Mas, irmãos, vamos estar orando, que Deus abençoe esse momento, né? Mas a gente tem que ter em mente que a nossa adoração, a nossa busca a Deus, o nosso louvor nunca pode cessar. Deus, Ele espera mais de nós do que somente pedir, né? Ele quer que agrademos a Ele, Ele quer que nos acheguemos a Ele, Ele quer ter intimidade conosco. E ter intimidade com Deus não é somente pedir, né? É agradecê-lo, é honrá-lo com as nossas ações, é se aproximar dele, tendo ele como amigo também, não somente como Deus que tudo pode fazer. Então, vamos estar orando para Deus abençoar esse momento e a gente vai entrar na palavra. Senhor Deus e maravilhoso Pai, soberano e altíssimo é o Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, reunidos no Teu nome. Pedimos a Ti que abençoa este momento da palavra. Venha falar conosco, fala em cada coração, em cada mente, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa também derramar sobre nós a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos com Teu sangue. Fala, Pai, no nosso mais íntimo, para que possamos andar de acordo com a Tua palavra. Possamos nos revestir com a Tua armadura espiritual e Te servir e obedecer a Ti também como filho, adorando e louvando o Teu nome. Pedimos a Ti também a paz do Espírito Santo no nosso coração, na nossa casa. Que o Senhor, ó Pai, possa se fazer presente neste momento, em cada lugar onde a Tua palavra está sendo alcançada. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje vamos estar lendo aqui, dando continuidade na nossa leitura, né? Até aqui já foi 41 capítulos, né, do livro de Jeremias. Hoje, o capítulo 42 nos fala sobre Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Né? Vamos ver o que Deus quer nos dizer aqui. Nos diz assim: então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido. Eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel. E se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não tenhais o rei de Babilônia
não temais o rei de Babilônia, a quem que eu sou convosco, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição e de espanto e de execração e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescentes de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que não testifiquei contra vós, porque vos enganastes a vós mesmos, pois me enviaste o Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que eu disser, tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declará-no-lo assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei, por certo que morrereis a espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morrerdes. Amém? Bom, meus irmãos, a gente vê a desobediência, mais uma vez, do povo de Judá. Mas a gente vê aqui também, né, que eles tinham opção: obedecer à voz de Deus e viver bem, ou receber sobre si o jugo, né, da desobediência. E pelo que me parece, eles escolheram a pior parte. Deus fala conosco de várias formas. Deus nos ensina de várias formas. Deus fala de várias formas. Não é preciso ouvir a voz de Deus como um trovão, como assim diz na Bíblia muitas das vezes, para que você saiba que é Deus falando contigo. Deus fala no teu coração através daquilo que você está fazendo de errado. Deus fala: não faça mais, não procure mais, não adultere mais, não ame mais o dinheiro do que a mim. Deus fala através da palavra dele, nos ensinando o caminho que devemos andar. Assim a gente acabou de ver aqui. Esse povo clamou por uma direção de Deus para que eles não errassem. E ainda prometeram que o que Deus falasse, eles iam obedecer. E Deus falou: não volte para o Egito, né? Não vá para o Egito. E o que aconteceu? Eles queriam ir. Não sei se eles estavam temendo, né, algo ali, como foi citado aqui sobre o rei Nabucodonosor. Mas Deus disse que os livraria, né, ia dar proteção a eles. E ainda assim eles queriam voltar. Eles não queriam que faltasse-lhe o pão. Eles não queriam que viesse sobre eles mais guerras. Então estavam saindo da terra de onde Deus os queria que ficasse.
Mas a gente vê, né, assim como diz numa passagem lá em Mateus 6:33, se eu não me engano, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus estava pedindo a eles obediência. E quando Deus pede de nós algo, é para o nosso bem, e ainda vamos receber muito com isso. Buscai em primeiro o reino de Deus é obedecer à voz do Senhor, é buscá-lo, né? E esse povo estava fugindo, desobedecendo a voz de Deus. Eles estavam indo atrás de uma vida mais fácil, atrás de uma vida onde não lhe faltaria o pão, mas Deus fala, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar, né? Mas, porém, a gente tem sempre escolha. Eles tiveram. Deus mostrou a eles, falou, respondeu. Porque o nosso Deus que a gente serve, ele é um Deus vivo, um Deus que responde, né? A gente vê que aqui a resposta veio em 10 dias. E há também, pela palavra, a gente vê a importância da espera, aguardar a resposta do Senhor. Porque quando Deus está em silêncio, Deus também está trabalhando, né? E quando veio a resposta de Deus para esse povo, então veio também a desobediência. Às vezes Deus fala conosco, a gente ora, espera, tudo certinho, está buscando, tudo mais. Mas quando Deus fala, não é aquilo que você quer. Quando Deus responde a tua oração, você vê que talvez possa ter ouvido de Deus um não. Assim como eles ouviram, não vão para a terra do Egito, mas permanecerdes aqui. É doloroso, porque quebra o nosso ego, porque a gente vê que as coisas não são conforme a gente quer. Eu desejo tanto, eu quero tanto, e você vê que começa a perceber que o que você quer é mais do que propriamente ao próprio Deus. Às vezes ansiamos por uma coisa que não vai nos fazer bem, mas Deus já sabe disso. Talvez vá te afastar de Deus, assim como esse povo estava não somente caminhando a uma terra de onde Deus não os queria, mas também ali eles iriam viver de forma que Deus não queria eles. Deus já estava vendo tudo isso. Pois assim, Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito porque era escravo. Não conhecia o poderio de Deus, não o servia, pois lá serviam a outros deuses, todos os deuses, né, de Faraó, que eram milhares. E Deus se mostrou a eles. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, que fez grandes coisas, né? Os alimentou, cuidou deles, guiou eles no deserto por 40 anos, nada os deixou faltar. E isso foi acontecendo de geração em geração, mas o povo sempre voltava aonde Deus não queria, né? E este povo sabia quem era Deus. Vai me dizer que não sabia? Sabia sim, a gente viu isso nos capítulos anteriores. Assim é a nossa vida, a gente sabe quem é Deus. A gente sabe que muitas das vezes a gente orou, Deus respondeu, Deus abençoou, Deus curou, Deus abriu portas, Deus sustentou no momento difícil. Não somente o alimento, mas na dificuldade mesmo, que às vezes você olhou e não tinha ninguém, Deus estava ali. Mas aí, no seu momento de, parece que lá aquilo era melhor. Parece que quando eu vivia daquela forma, eu era mais feliz. Eu não tinha a tribulação, eu não tinha tanta perseguição, assim como eles estavam com medo de Nabucodonosor. Eu não tinha perseguição. Hoje está me faltando pão, às vezes, ou não sei, as portas estão se fechando. E você quer fugir. Este povo sabia quem era Deus. Nós sabemos quem é Deus na nossa vida. Mas às vezes é dolorido ouvir um não. Mas acredite que o não de Deus traz bênção para a tua vida.
Sabe por quê? Olha a passagem que a gente acabou de ler. Não vão para a terra do Egito, ou vão morrer à espada, vão morrer de fome, vão morrer de peste, mas ficai nesta terra. E vocês vão ser abençoados. Quantas coisas aqui Deus disse que aconteceria, né? Não vai deixar, né, que o rei Nabucodonosor venha contra eles. Aqui, ó, versículo 11. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Então, às vezes, a gente começa a passar por dificuldades, ser perseguidos, né? Passar por tribulação. Só que Deus disse, eu sou convosco, meu irmão. Não fuja da batalha, não. Deus não perde guerra. Se Deus está te falando, às vezes você está no teu trabalho querendo abandonar, ali pessoas estão levantando contra você, mas é lá que Deus te colocou, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Ele não perde controle. Tudo tem um propósito. A dificuldade, né? O que se levanta é para que você seja forte, confie em Deus, mas não desista, persevere. Às vezes no seu lar, sua família se levantando contra você, contendas, não fuja para o caminho errado. Você é conhecedor da palavra, tem ouvido a voz de Deus. A desobediência leva à morte, né? Pelo pecado. Deus, ele tem misericórdia, meus irmãos. E aqui ele disse que não somente ele teria misericórdia, mas faria o rei de Babilônia ter misericórdia desse povo. Ia colocar isso no seu coração. É necessário resistir, porque tudo passa. O deserto do povo de Israel durou 40 anos. Jesus passou no deserto por 40 dias, jejuando, com fome, e teve fome, na verdade, né? Então, você imagina Jesus sendo Deus, o diabo foi tentar ele. Você acha que nós não seríamos tentados? Você acha que ele, sabendo da nossa fraqueza, sabendo que a gente às vezes se acovarda, ele não vai nos tentar a desistir? Ele não vai colocar diante de nós algo mais fácil? Ah não, esse trabalho está difícil demais. Eu sei que eu pedi esse trabalho a Deus, Deus abriu a porta, mas eu estou desistindo, eu não estou suportando a pressão. Eu vou lá naquele outro serviço que apareceu ali, porque é mais fácil. Nem que eu ganhe menos, mas eu vou ter mais paz. Irmão, persevere. Não desista. Se Deus te colocou em algo, é porque Ele sabe da tua capacidade. É porque Ele vai te capacitar. A capacidade não é propriamente onde você é colocado pronto. É necessário um período para que você amadureça. Assim como a gente vê hoje um advogado exercendo o seu trabalho, ele passou por um período difícil de estudo, de concorrências, de dificuldade, mas perseverou. Não desistiu. Muitos têm sobre si um levante de outros ou de pessoas para que não exerça a sua profissão. Mas aqui não é de profissão que eu estou falando, eu estou falando da vida, estou falando das lutas, da batalha, de onde Deus te colocou para que você permaneça e seja capacitado dia a dia na palavra do Senhor para vencer, para viver o melhor de Deus para ti. O não de Deus, às vezes, ele dói. Ou às vezes você o acolhe bem. Não, se Deus está falando, eu vou confiar. Mas esse povo
não obedeceu. Assim nos diz, né? Pelo que a gente pôde ver, que Jeremias disse que eles não deram ouvidos. Eles tinham a escolha. Deus nos deu o livre árbitro para você escolher. Mas Deus também nos diz: aquilo que você planta, você também se fará. Depois vai adiantar chorar? Não vai. Depois vai adiantar murmurar? Não vai. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Eles tinham a escolha de ficar onde Deus havia os colocado, aonde Deus ia estender suas mãos, havia estendido suas mãos para cuidar deles, né? Alimentar, proteger. E eles queriam ir para a terra do Egito. E Deus disse: se forem, vão morrer à espada, vão morrer de peste, vão morrer de fome. Nós temos escolhas. O que queremos nem sempre é o melhor para nós. Mas Deus sabe o que realmente precisamos. Reveja hoje a sua vida. É importante a gente se atentar às nossas orações, às nossas petições a Deus. Se eu peço algo a Deus, eu tenho que estar disposto a cumprir o que Ele colocar nas minhas mãos. E não desistir, pois foi eu que pedi. Você acha que isso não acontece na minha vida? Lógico que acontece. Só que às vezes a gente pede da boca para fora, mesmo com fé, e acha que vai ser fácil. Mas não vai, meus irmãos. Não é fácil. A gente tem tanta coisa contra a gente, até nós mesmos somos contra nós. O mundo lá fora. Pessoas usadas pelo diabo para se levantar contra nós. Por que você achou que seria fácil? Por que você achou que talvez Deus ia te colocar num lugar onde a felicidade seria plena e eterna? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E também a gente vê aqui que ele disse que é conosco. Parte B do versículo 11. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco. Se um Deus todo-poderoso desse fala que é conosco, por que tememos? Né? Tem um versículo que fala na Bíblia, eu não me recordo qual. Quando percebi que Deus era comigo, então criei coragem. Algo assim. Olha isso. A gente às vezes falta olhar para as palavras da Bíblia, nos revestir com toda a armadura espiritual da palavra de Deus. O que a gente lê é para ser vivido, né? Deus é contigo. Não temais, não desiste. Se Deus diz não, é não. Deixa Deus colocar no teu coração o que é para você fazer, para que você não pereça. Amém? Porque a desobediência, ela leva à morte. Ela leva ao pecado. O salário do pecado nos diz lá no livro de Romanos que é a morte espiritual. E a gente tem que tomar cuidado para não sofrermos a segunda morte, que é a morte da nossa alma, né? Sem a presença de Deus eternamente no lago de fogo. Por quê? Por desobediência. Deus, Ele quer nos salvar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse isso. Ele é a salvação. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não há outro caminho. Prefira o não de Deus do que os manjares que você pode ter lá fora. E obedeça.
A gente vê que inúmeras vezes Deus fala na Bíblia: se me ouvirdes e obedecerdes, você viverá bem nessa terra, você comerá o melhor dessa terra. Se fizer o quê? Ouvirdes e obedecerdes. Esse povo ouviu, mas não queria obedecer. E qual seria o resultado? Deus os avisou: morrer à espada, morrer de fome, morrer de peste. O seu inimigo que você foge irá atrás de você. Ou seja, não adianta fugir. Onde quer que você esteja, seu inimigo vai estar ali. Quem é o nosso inimigo? O diabo. Não é eu, não é o teu próximo, não é o teu vizinho. O nosso inimigo da nossa alma é Satanás. E ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Não importa o lugar onde você vá. É necessário estar debaixo da cobertura de Deus, obedecendo a voz dele para que a gente viva bem. Seguir, servi-lo, ser filho, ser fiel a ele. E você vai viver o melhor. Deus tem para ti. Amém? Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.